Olá pessoal, eu sou o Jonathan e eu vou falar para vocês sobre a obra de dois grandes artistas conhecidos mundialmente. Pelo menos um deles você já ouviu falar, que é o George Orwell. O segundo grande artista é o coletivo cubano Los Carpinteiros, composto por três cubanos que se juntaram desde a época da faculdade e fazem arte até hoje juntos. Na verdade, agora o conjunto começa a se separar porque um deles desintegra o grupo. E o primeiro deles é o George Orwell, que eu queria falar, que todo mundo conhece. Ele é um jornalista, na verdade, e George Orwell é só o nome artístico dele, o pseudônimo dele para escrever. E a obra que eu quero falar sobre ele é a obra A Revolução dos Bichos, todo mundo já ouviu falar. E se você não ouviu falar, se trata de uma alegoria que ele fez acerca da Revolução Russa, e ele tratou a Revolução Comunista de uma forma muito interessante. Ele colocou a situação toda como se fosse uma fazenda na qual o patrão maltratava os bichos da fazenda. O patrão seria o dono do capital, da máquina geradora de capital, e os bichos seriam os operários, os trabalhadores. E aí os bichos se revoltaram contra o dono da fazenda e resolveram tomar o poder. Só que depois de ter tomado o poder, eles começaram a maltratar os outros animais, ou seja, um grupo de líderes animais começou a maltratar os demais animais, semelhantemente ao que fazia o dono da fazenda. Tem uma outra obra dele que se chama 1986. Essa obra fala também acerca do comunismo e ele faz uma leitura do que seria o comunismo em 1986, considerando que ele ainda estava na primeira metade do século XX. Aí falou assim, mais ou menos, daqui a 40 anos vai ser mais ou menos desse jeito. E ele chega numa parte do livro dele a fazer uma observação muito pertinente, que seria como se fossem as nossas televisões hoje, as teletelas, por onde o governo ensinaria a população como ela deveria se comportar e daria lições de casa para eles fazerem. E semelhante isso a um adulto ensinando crianças a se comportar, como o governo tratando a população como crianças. E essas duas obras são as duas obras do George Orwell que serviram para fazer a leitura do socialismo naquele momento em que ele estava e baseado no conhecimento dele de jornalista. Porque assim como William Bonner, como a Joyce Hasselman, assim como Hasselman, assim como Ilya Vac, os jornalistas estão sempre em contato com os fatos, eles querem transmitir da melhor maneira que eles conseguem, sempre sendo muito fiéis aos fatos. Essa é a ideia do ofício de jornalista. E o George Orwell, sendo um jornalista inglês, tendo nascido na Índia, uma parte da Índia que a Inglaterra dominava, ele resolveu escrever sobre a Revolução e deixar aí a observação dele. Já o coletivo cubano dos carpinteiros é composto por pessoas que nasceram em Cuba. Alexandre, Marcos e Dagoberto são três artistas cubanos que se juntaram na época da faculdade para fazer arte, e eles começaram com madeira, por isso se tornaram conhecidos como os carpinteiros, como Los Carpinteiros. E a partir daí eles começaram a fazer arte, e a arte deles critica tudo que der, tudo que puder, e tudo que tiver errado na concepção artística, na sensibilidade artística deles, eles vão criticar e vão falar. E eles usam o recurso da arte para isso. E uma obra deles muito interessante é a obra, que eu não vou falar o nome dela, mas eu vou primeiro descrever. É uma obra que é uma piscina. Uma piscina em miniatura, muito bem construída, muito bem desenhada, muito luxuosa, com neon fazendo-a brilhar e dar um efeito muito especial, mas só que num formato interessante, formato de um solado de tênis, especificamente no solado de um tênis Adidas. Eu não uso Adidas, não usei Adidas, meu irmão usa Adidas, e quando eu trabalhei na exposição dos carpinteiros como recepcionista, eu vi a garotada indo e chegando próximo a essa obra e achava que tinha decifrado a obra. Eu descobri uma piscina no formato de uma pegada Adidas e encarava como uma simples brincadeira. Mas só que a leitura dessa obra é muito complexa,
porque se você pegar o contexto socioeconômico, cultural, que seja o pano de fundo dessa obra, você vai ver que ali eles estão fazendo uma crítica muito, muito pesada, muito interessante, que é o fato de em Cuba não ter piscina privada, ou seja, a piscina tem que ser para todo mundo e todo mundo ter piscina de uma vez. Aí a junção da pegada, do solado, é pelo fato de também não poder existir tênis, Adidas, marcas famosas em Cuba, mas apenas alguém, uma única pessoa, pode ter Adidas, ou pôde ter durante a época que ele esteve vivo, que foi o líder do governo de Cuba. E ele tinha um Adidas. A pegada, que é o nome da obra, se refere ao comportamento do governo em privar a população de alguns luxos e, ao mesmo tempo, ao comportamento deles que faz com que deixe claro que eles mesmos não seguem essa regra de se privarem de luxos, de coisas que fazem parecer que a pessoa quer ser melhor do que a outra ou se destacar em alguma coisa, ou faz com que não haja igualdade na ideia deles. Uma outra obra interessante, essa obra se chama Salsa Irreversível. Para mim, que sou músico, ela acaba sendo mais interessante porque ela retrata a dança e o carnaval cubano. E os artistas cubanos, em vez de estarem com as suas roupas de bailarinos para dançar e as fantasias e toda a indumentária característica do carnaval, tanto os bailarinos, os dançarinos e os músicos, eles estão com essas roupas no formato que elas deveriam estar, com o corte, a costura que deveriam estar, não sei como devo me referir a isso, mas as roupas são negras. E a música que eles cantam e que os músicos também tocam, ela é indecifrável, ela foi invertida de propósito. Essa obra é um vídeo, é uma obra audiovisual e ela foi feita na intenção de mostrar a realidade de Cuba através da música. Porque até então em Cuba toda a música parece alegre, toda a música parece muito feliz, mas só que esses dançarinos estão de luto, eles estão em roupas negras e os músicos tocam uma música indecifrável, que foi invertida de propósito, e os cantores cantam uma música que não se pode identificar nem para quem entende o idioma deles, já que foi feito de propósito para ser indecifrável. E a Salsa Irreversível retrata a realidade da vida cubana de uma forma também muito crítica, muito intensa, para dizer que tudo aquilo que eles passaram, que pareceu ser alegre, mas de fato não era, não tem como voltar. Foi muito trágico e a música deles não é exatamente, retrata exatamente a realidade deles. Enfim, seria interessante observar essa última obra, que se chama Me Cago em Coração de Tu Madre, que significa literalmente eu cago no coração da tua mãe. E ela foi construída em formato de cartaz, melhor, de outdoor. Aquela estrutura metálica para sustentar um outdoor, ela foi feita e muito bem esculpida pelo coletivo cubano, Luz Carpinteiro, muito bem construída. E assim, ao mesmo tempo que é feita de estrutura metálica, ao mesmo tempo essa estrutura metálica ela serve para desenhar uma frase, que é essa que eu acabei de falar, me cago em coração de tu madre, que significa eu cago no coração da tua mãe. E foi chocante ver no Dia das Mães algumas pessoas irem até o CCBB e para quem entendia espanhol deveria ser muito constrangedor saber o que estava escrito ali. Mas essa característica do coletivo cubano Os Carpinteiros, que é o deboche, funciona muito bem nas obras deles. E eles fizeram isso com o intuito de impactar mesmo. A ideia é essa, e causar constrangimento com o deboche deles, porque em Cuba não existe cartaz, não existe nenhum cartaz, nenhum outdoor, senão aquele que o governo tem, que ele possui, e que ele usa justamente para fazer as propagandas dele, as propagandas do governo, exclusivamente as propagandas de interesse do governo. E essa obra foi feita para mostrar o desrespeito que o governo tem pelos habitantes e para ilustrar, né, você pode ser xingado, normalmente o brasileiro aceita ser xingado de tudo, mas se xingar a mãe dele, ele perde paciência. Eu acho que no resto do mundo é assim, e foi intencional essa obra. Enfim, a gente está vendo no mundo o retorno da direita aos cargos mais altos de representatividade na política. E nos Estados Unidos já tem presidente de direita, na Argentina também,
No Brasil, provavelmente, se as eleições correrem como é esperado, vai ter um presidente também de direita. E a explicação para isso é que a esquerda talvez não soube se reciclar. Ela não soube ouvir as críticas de George Orwell, que lá no começo do século passado já alertava que os efeitos seriam trágicos. Enfim, se a esquerda tivesse ouvido os conselhos de George Orwell, talvez eles tivessem melhorado o conceito, a ideologia deles, e talvez eles não tivessem perdendo tanto espaço assim para a direita. E além disso também tem o fato de o coletivo cubano está falando, só que é interessante ver que a população que ia assistir as obras de arte, na grande maioria não sabia do que se tratava de fato as obras de arte, porque não pedia orientação, alguns deles até pediam, outros nem sabiam que existiam monitores, assim, estagiários fazendo estágio no CCBB para ensinar sobre o pano de fundo daquelas obras e logo ajudar a ter uma noção mais completa, ou seja, uma noção verdadeira acerca do que significava cada obra, e que era muito diferente daquilo que parecia, porque parecia ser uma brincadeira estética, uma coisa e tal, mas na verdade era uma crítica muito séria e muito emergente para o socialismo e comunismo, que perde espaço na política mundial por conta de não se reciclar. E o George Orwell foi tão importante no começo, porque ele usava, sei lá, uma crítica suave ou um sarcasmo, uma ironia, para poder alertar, tanto através da Revolução dos Bichos, olha, a situação é essa, ele estava dando os fatos de uma maneira bem leve, digamos assim, ou mais descontraída, e tanto com 1986, que dizia, olha, se continuar assim, não vai dar certo, vai ficar desse jeito, vai ficar extremo, vai ficar muito sustentável. E o coletivo cubano, que também dá o seu diagnóstico com mais conhecimento de causa ainda, porque eles vivem em Cuba e expressam através da sua arte a insustentabilidade dessas políticas de esquerda que estão em Cuba como um país modelo, mas que elas de fato nunca foram boas para ninguém, já que o coletivo cubano se formou em Cuba, no Instituto Superior de Arte, e eles fazem críticas muito duras ao socialismo no que diz respeito a coisa que George Orwell já tinha dito. E, enfim, a direita ganha esse espaço por a esquerda não saber aproveitar para aprender e se reciclar. E o coletivo cubano foi muito importante porque através da arte deles, do deboche que eles apresentam na arte deles, mas com muito distanciamento, porque a arte deles é uma arte muito detalhista. Eles realmente são muito bons na construção das ideias deles. Tanto eles possuem ideias muito brilhantes, muito interessantes, e quanto eles também possuem uma técnica muito apurada que faz com que eles consigam passar na arte deles exatamente aquilo que eles querem passar. E mais ainda eles reclamam da falta de liberdade que no começo a arte deles teve por uma obra chamada Aves Endêmicas, na qual essas aves são representadas por cartilhas de charuto, serrilhas, eu não lembro o termo direito, de charuto, e elas estão pintadas em pequenos quadros, miniaturas de quadros, que estão presos em gaiolas, ou seja, as aves endêmicas são aves nativas, aves do lugar, estão presas em gaiolas, como se fossem passarinhos para serem admirados, quando havia necessidade de arte deles viajar ao mundo para mostrar aquilo que precisa ser aprendido, que não deu certo no socialismo e que eles criticaram. Eles criticam muita coisa no mundo, e para mencionar também, eles criticam com uma obra chamada Ponte Almendrado, que seria uma ponte feita com pé de moleque. Pé de moleque é um doce, e nenhuma ponte deveria, pela lógica que a gente observa, ter a resistência de um pé de moleque, ou seja, é duro, mas fazendo uma forcinha quebra. Que essa obra eu relaciono com aquela ciclovia no Rio de Janeiro que caiu, que seria mais ou menos assim a resistência e a qualidade de algumas ou de muitas obras públicas que são construídas com o dinheiro do povo, mas que na verdade não funcionam e muito pelo contrário são até uma sacanagem com o povo, para usar um termo mais vulgar, mas que define bem o que eu estou querendo dizer. Obrigado, se você gostou, curte, compartilha
e deixe a sua crítica, seu comentário, elogio, sugestão. E volte aqui, talvez a gente tenha mais vídeos daqui para frente para falar sobre coisas do mundo que estão acontecendo, mas que talvez o pessoal não tenha assim percebido com outro ângulo. E se eu puder dar essa visão, a minha contribuição para criticar as coisas que eu acho errado no mundo, que a gente está vendo que não está dando certo, eu vou voltar aqui e a gente vai aprender juntos. E se você gostou, realmente curta e compartilha, porque eu dependo disso para, inclusive, ter um incentivo para continuar fazendo vídeos. E pode ser que mais gente aprenda sobre a Revolução Cubana, melhor, sobre a Revolução Comunista, Socialista Comunista, e acabe gostando de política e passe a cumprir uma obrigação que é de todo cidadão, que é participar da política, ser mais ativo, ter a sua voz ativa e fazer valer os seus direitos, porque se a gente não reclamar, a gente não ganha. Às vezes precisa até ganhar no grito. Como a criança chora por leite, às vezes a gente tem que chorar, tem que espernear. E assim como somos adultos, a gente faz através da democracia, a gente faz através do voto e da participação.